Hoje a gente vai dar sequência no tema que nós temos trabalhado nesses dias, né, que é o reino de Deus. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre o reino sacerdotal. A gente vai tentar trabalhar e pensar um pouco a questão do sacerdócio dentro do reino de Deus, ou qual o tipo específico, né, de pessoas que compõem esta realidade do reino. A gente ouve muito falar sobre o reino, sobre ambientes onde Deus age, ambientes onde o seu governo é exercido, e nesses ambientes se caracterizam uma realidade do reino, né? Então, e hoje a gente vai trabalhar sobre a questão das pessoas, do tipo de gente especificamente que compõe, que acionam esta realidade do reino na, na Terra, nos ambientes que nós estamos inseridos, como nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, né? A partir de qual legislação nós estamos submetidos, porque todo reino ele é regido por leis, ele é regido por uma legislação específica. Romanos 7,14 diz que a lei ela é espiritual, então nós estamos submetidos a uma legislação espiritual que nos conduz, né? E é debaixo dessa legislação que nós obedecemos, e a partir dessa nossa obediência a essa lei do Espírito é que nós acionamos uma verdade do reino de Deus na Terra, é uma verdade do reino nos ambientes que nós estamos inseridos, e a partir disso que a gente vai tentar construir um pensamento, propondo uma reflexão, também tentando responder algumas perguntas. Primeiro, o que de fato, o que vinha à mente dos discípulos quando eles ouviam, quando Jesus falava sobre reino, né? Então, assim, quando essas palavras saíam da boca de Cristo, o reino de Deus, agora é chegado o reino de Deus, eu fico pensando o que isso, qual tipo de expectativa, qual tipo de impacto isso gerava na vida dos seus ouvintes, né, e daquelas pessoas que seus ouvintes discípulos e os seus ouvintes religiosos, a classe religiosa da época, os judeus da época. Então, existe uma um cenário, existe todo um contexto onde essas palavras são lançadas, e existe todo um impacto que essas palavras causam no meio deste contexto, né? Então, assim, existia uma grande expectativa a respeito do reino de Deus. Quando lá em João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando João descreve o Cristo como o Logos de Deus, ou sendo a palavra de Deus se manifestando corporeamente no meio do seu povo, no meio da terra, quando ele se apresenta em Israel, e João diz que ele era a palavra de Deus que estava se manifestando, ali ele está dizendo exatamente sobre todo o conjunto de crenças que aquelas pessoas tinham. Então, a Torá, que é a palavra de Deus para um judeu, todo o Tanakh, ou seja, todo o Velho Testamento como nós conhecemos, era como se tudo aquilo estivesse sendo manifestado a eles. Então, quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo como se a escritura, ou tudo que nós acreditamos, toda a esperança que nós alimentamos acerca do Messias, toda a esperança que nós temos de termos a nossa terra regenerada, tudo está diante de vocês. Era isso que João estava dizendo lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então, isso gera uma, talvez a palavra agressão, assim, eu queria falar como se fosse uma coisa muito agressiva para eles, entendeu? Então, assim,
como assim? Tudo que a gente acreditou é ele que está trazendo? Ou seja, a escritura, a resposta de toda a nossa esperança, a resposta de todas as nossas expectativas, ele é que está trazendo o reino. Então, assim, em Cristo, nós temos a materialização de todas as expectativas, de toda a esperança que aqueles homens tinham. E ele traz, dentro desta realidade de reino, ele traz uma nova forma de se ver o mundo, uma nova forma de se pensar o mundo, uma nova forma de se viver o mundo da época e o mundo em que nós estamos inseridos. Então, a questão do reino, quando nós falamos do reino, o governo, ele está propondo novos limites, talvez expandindo os nossos limites. Eu enfatizo que o reino de Deus ele não se limita apenas a um território específico. E talvez esse tenha sido um dos conflitos que os seus ouvintes e os seus discípulos tenham tido quando ele falava sobre o reino de Deus. Lá em Atos capítulo 1, quando em Atos vai descrever nos primeiros versículos do capítulo 1, vai dizer que Jesus ficou 40 dias falando com os seus discípulos acerca do reino de Deus. E esses 40 dias foi após a sua morte, após a sua ressurreição. Então, após a sua morte, ele ressurge, ele se apresenta aos discípulos novamente, ele aparece aos discípulos novamente, e ele passa a lhes ensinar acerca do reino de Deus. E, de fato, não tem, assim, né, especificamente o que Cristo estava falando, ou qual era a narrativa, qual era a abordagem dele acerca do reino, quais eram os detalhes. Mas, mais à frente, nos versículos, eles vão perguntar para ele se é agora que você vai restaurar o reino a Israel. Então, existia... Vamos ler Atos capítulo 1, é um texto que eu gosto muito. No versículo 8, a partir do versículo 6. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, assim, existia, né, pelo que a gente percebe do texto, existia nos discípulos uma expectativa territorial, de que agora que o reino será restaurado a nós, ou seja, é agora que nós estaremos livres das mãos dos nossos inimigos, daqueles que nos oprimem, né? A gente está falando aí de um contexto de Roma subjugando Israel, mas anteriormente teve a Síria, mas anteriormente teve o Egito, não estou falando na ordem, mas então existia todo um contexto de opressão de outras nações em cima daquelas pessoas. Então, sempre que se ouvia sobre reino, então, ou sempre que eles liam, ou sempre nos seus estudos e debates, a questão do reino está muito associada a uma questão de livrá-los dos seus opressores e de restaurar um governo territorial. Porém, eu acredito e penso, a minha forma de perceber o reino de Deus, a minha forma de ver essa questão do reino de Deus, era como se Cristo ele estivesse alterando essas expectativas na vida dos seus discípulos. Porque no versículo 8, ele vai dizer: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, assim, ele rompe com o limite territorial.
Primeiro, ele não refuta a pergunta. Ele não quer dizer que a pergunta que eles estavam fazendo estivesse errada, mas ele diz: não é o momento de vocês terem acesso a isso, porque agora o reino ele está sendo dado a vocês através do poder do Espírito para ir para além das suas fronteiras, para além dos seus limites territoriais. Então, o reino de Deus ele não pode ser tratado, acredito eu, apenas como um governo, apenas como uma influência exercida em um território específico. E essa era a ideia que os discípulos tinham, de que o reino seria dado a eles de maneira territorial, de maneira específica aos judeus, no sentido de livrá-los dos seus opressores. Então, existe uma essência, uma essência de poder do reino, porque ele diz: vocês não verão o reino restaurado a Israel agora, mas vocês receberão o poder do Espírito. Ou seja, existia, Cristo ele está dando a eles uma capacidade de se mover a partir de um poder, a partir de um governo que estaria sobre eles, para que o reino fosse anunciado ou fosse revelado a partir de uma vida em comunidade que eles teriam a partir dali, porque a partir dali eles começam a se organizar em comunidade, a partir dali existe uma comunhão como igreja, a partir dali o testemunho de Cristo passa a ser visível e notado na vida deles, porque este poder do Espírito estava gerando neles esta capacidade ou habilidade de revelar o reino a partir das suas ações de uns com os outros, a partir das suas ações comunitárias. Então, a minha reflexão de início é justamente a gente pensar o reino a partir das pessoas que o compõem, ou o tipo de gente específica que faz parte desse reino, que aciona o reino na Terra, né? Antes da gente passar para o desenvolvimento, assim, um outro texto que me chama a atenção é Mateus 4, do 15 ao 17, quando Jesus ele aparece e é um primeiro momento em que ele fala arrependei-vos, pois é chegado o reino. E ele surge num contexto, primeiro ele cita a profecia de Isaías 9, quando diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Vocês podem conferir, Mateus capítulo 4, versículo 15 ao 17. E é interessante porque esse contexto de a luz brilhou nas trevas, a luz dissipou as trevas, é um conceito original de onde Deus criou todas as coisas e Deus disse: haja luz, e houve luz, essa luz que dissipa as trevas. Então, assim, primeiro, quando ele profere primeiramente as palavras reino de Deus, a gente tem como se estivesse remetendo ao princípio, à criação. Ou seja, a proposta de reino de Deus é um resgate a uma condição original. Agora ele estava trazendo uma nova proposta de vida, e uma nova proposta de vida que tem a ver com um contexto original, onde a luz brilha sobre as trevas, onde Deus está criando as coisas, e em Cristo ele está recriando todas as coisas a partir da sua submissão a esta verdade do reino. Então, mais uma vez, fica evidente para nós que Cristo ele é a encarnação de todo este princípio de Deus, né? De todos esses princípios. Então, viver submetido ao reino é viver a partir de princípios estabelecidos desde a criação. Princípios que regem o nosso comportamento, princípios que vão nos ensinar a pensar de uma maneira original, de uma maneira condizente com aquilo que Deus nos criou para ser.
Abra sua Bíblia em Êxodo 19. Em Êxodo 19 vai ser o nosso texto base. Vamos ler a partir do versículo 3. Nós vamos ler desde o versículo 1, Êxodo 19. Diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas das águias, de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que Moisés disse aos israelitas. Até este versículo 6. Então aqui a gente tem claramente a composição do reino de Deus, né? O reino de Deus, ele fala sobre pessoas específicas, e essas pessoas específicas são pessoas sacerdotais, né? Pessoas que têm uma natureza sacerdotal. E essa natureza sacerdotal que vai nos condicionar a como nós vivemos, né? O reino, ele está implícito dentro dessa realidade de reino, a forma como nós vivemos. O primeiro momento em que aparece a palavra rei, e sacerdote nas escrituras, quando ele fala sobre um reino de sacerdotes, no primeiro momento onde aparece a palavra rei e sacerdote nas escrituras é em Gênesis capítulo 14. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, para a gente desenvolver um pensamento a partir disso. Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 19. Aliás, versículo 17. Diz assim: voltando a Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis a que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, o primeiro momento em que nós vemos essas duas palavras associadas, rei, reino, rei e sacerdote, é nesse versículo, né? Na figura de uma pessoa, na figura de um homem, a pessoa chamada Melquisedeque. Eu não queria entrar no mérito sobre quem era Melquisedeque. Alguns teólogos vão dizer que este versículo ele está relacionado a uma teofania, né? No caso, uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Alguns vão dizer que é o próprio Messias, o Melquisedeque. Outros vão dizer que não, que era uma outra pessoa, mas nós não vamos entrar neste mérito. Fato é que o sacerdócio de Cristo ele segue esta mesma ordem do sacerdócio de Melquisedeque, um rei e sacerdote.
Então, talvez não fossem a mesma pessoa, né, Cristo e Melquisedeque, mas a escritura lá em Hebreus 7 vai dizer que Cristo ele segue esta ordem de sacerdócio, né, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E não se sabe muito sobre Melquisedeque, mas essa declaração de Melquisedeque me chama a atenção quando ele abençoa Abraão, ou seja, Melquisedeque abençoa o progenitor das nações. Abraão é o pai dos povos, né? Aquele que é o abençoador de famílias. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Essa declaração de Melquisedeque, bendito seja o Deus Altíssimo, a palavra Altíssimo no hebraico, ela significa para além dos reis. Ou seja, quando ele está declarando que Deus é Altíssimo, Deus ele não está condicionado a uma realidade territorial apenas. A palavra Altíssimo, ela está dizendo além de reis, ou seja, acima dos reis, acima de uma jurisdição que esses reis impunham à terra. Ele está para além do que nós entendemos como teocracia, para aquilo que nós compreendemos como um sistema de governo que rege a terra. Então, essa é a declaração de Melquisedeque, é a isso que ele está se referindo, como se a esfera de operação, se essa é a palavra correta, a esfera de funcionamento que esse sacerdócio de Melquisedeque existia, estava para além dessas fronteiras, estava para além desses limites territoriais. Então, ele está dizendo, agora vocês estão, este sacerdócio que está abençoando Abraão, ele está para além desses limites. Então, por isso o reino de Deus ele não pode ser definido como um reino territorial, como um reino para a nossa própria esfera de vida, para a nossa própria esfera de atuação. Então, lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 e 3, diz que este Melquisedeque, vamos ler para ficar registrado, é interessante que o escritor de Hebreus ele vai citar este Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículo 3, versículo 2. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. E, em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim da vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele é alguém sem genealogia, né? Alguém que não pode ser contado. E se a gente pensar em algum outro personagem das escrituras que talvez não tenha a sua genealogia registrada, né? Talvez algum outro personagem que não tenha a sua genealogia registrada, porque a Bíblia também é um livro que cita muita genealogia, o próprio Cristo tem todos os seus registros, registro de toda a sua descendência, para, de fato, comprovar a sua a sua origem messiânica, né? Comprovar para um judeu que ele de fato é o Messias, porque o judeu ele tem esse apego à genealogia, então ele tinha que vir de uma linhagem sacerdotal, ele tinha que vir de uma linhagem que o comprovasse que ele era o Messias. Porém, este Melquisedeque é citado sem genealogia, e um outro personagem que talvez a gente não encontre a genealogia seja Adão, que não tem uma genealogia, mas ele veio do próprio Deus. Então, quando Deus soprou o seu espírito. Então, se a característica
sacerdotal do Cristo, do Messias. Ela é a ordem sacerdotal em que ele segue, é a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Este Melquisedeque sem genealogia. E Adão também talvez seja um personagem que a gente não encontre algo específico sobre a sua linhagem. Ele veio do próprio Deus. Logo, concluímos que o sacerdócio que nós devemos operar, que é o sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio que tem a ver com o homem desde o seu princípio de dia na criação. Um homem que estava servindo a Deus antes da queda, um homem que servia a Deus num jardim de plenitude, né, que é o Éden. Então, a gente entende sacerdócio como uma devoção à vida. Porque o que Adão fazia era cultivar a vida. Adão, ele foi colocado para cultivar o jardim, para cultivar, quando Deus coloca no centro, né, e fala assim, para ele guardar sobre a árvore da vida. E em algum momento do pecado, ele acabou escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós não estamos falando sobre um sacerdócio que defende um território, mas nós estamos falando de um sacerdócio que defende a vida, um sacerdócio que cultiva e que atua a partir da sua devoção, ou como nós vivemos, vai definir como nós ministramos a Deus. Né? A nossa vida é uma ministração a Deus, a nossa vida diária, a forma como nós vivemos, a forma como nós definimos nos relacionar com pessoas, a forma como nós nos associamos uns aos outros, isso vai definir também como é a nossa ministração a Deus. Isso é como nós ministramos. Isso tudo é uma ministração a Deus. Isso tudo é cultivar a vida. Isso tudo é exercer um culto a Deus. A Bíblia vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo, ele está para uma vida indestrutível, né? Uma vida indissolúvel, algumas versões vão dizer. Ou seja, é uma vida que não se dissolve, é uma vida que não está presa, ou uma vida que não está apegada às coisas deste mundo, mas está para além dessas fronteiras que nos limitam. Então, é importante a gente pensar como nós enxergamos como nós pensamos e como nós vemos as nossas ações, como nós tratamos aquilo que temos como talento, né? Ou como nós exercemos o nosso sacerdócio, ou a partir de qual ordem nós exercemos o nosso sacerdócio. Porque a Bíblia vai dizer que a outra ordem sacerdotal que operava naquele tempo era a ordem do sacerdócio levítico, né? É um sacerdócio que ele está apegado a uma linhagem, é um sacerdócio que vem de Arão e passa pelos seus filhos, é um sacerdócio que segue um padrão, que segue uma linha de pensamento, que segue o padrão de genealógico, né? Então ele vem de Arão e ele vai passando pelos seus filhos. Só que chega um tempo em que esse sacerdócio ele já perde a sua eficácia. Lá em Hebreus vai dizer, deixa eu encontrar, em Hebreus 7, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nem fala quanto a sacerdócio,
O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Então vai dizer que a mudança de sacerdócio ela provoca uma mudança, uma alteração da lei. E vai dizer que a aliança antiga, ou seja, o sacerdócio de Levi, ele é revogado, ou seja, ele se torna antiquado, ele se torna inútil, porque agora entra em vigor um novo sacerdócio. Um sacerdócio pertencente a uma vida indestrutível, um sacerdócio que pertence a uma linhagem que não pode ser contada. Então agora existe um romper com toda essa estrutura sacerdotal, ou seja, um rompimento com toda essa estrutura de pensamento, com toda essa estrutura de vida que eles tinham. Uma vida apegada a tradições, uma vida apegada à religião, uma vida apegada a um fardo, eu diria, a um fardo de uma linhagem, né? Eles tinham sobre eles a linhagem que eles seguiam, levítica. Então, sim, existia. Isso tudo foi revogado em Cristo. Isso tudo se tornou inoperante a partir do sacerdócio o qual Cristo exerce e o qual Cristo nos proporciona para viver. Então, a gente percebe que agora nós estamos falando de um reino se apresenta dentro de uma outra realidade de vida. Um reino que se apresenta mas um reino que é expansivo, porque lá em Atos 1, quando a gente leu, quando os discípulos se preocupavam com o reino voltado para o seu próprio território, Jesus disse: não, vocês vão agora até os confins da terra. Então, toda a expectativa, toda a esperança que eles tinham a respeito da manifestação deste reino, ela é quebrada, ela é diluída, porque o que Cristo está trazendo uma nova estrutura de vida. Então, nós não podemos nos apegar a um reino ou a um governo que ele vai apenas definir a forma como nós vivemos em um lugar específico, mas ele está para além desses lugares. Ele está para além. Por isso nós não podemos, talvez, em algum momento na Escritura, os homens quiseram politizar o reino de Deus. Aí, em 1 Samuel, capítulo 8, quando eles escolhem, eles querem um rei, né? O povo começa a clamar ao profeta por um rei, porque eles precisavam de um rei. E qual era a motivação que eles tinham para ter um rei? Era justamente porque todas as outras nações tinham seu rei. Ou seja, eles tinham a sua forma de viver e Israel, em determinado momento, quis ser como essas nações. E quando Samuel fala assim, quando Samuel vai falar com Deus, e Samuel, né, entristecido, Deus fala com ele: não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim mesmo. Porque eles nunca me tiveram como o seu rei. Eles nunca me tiveram como o seu Deus. E eles querem ser iguais às outras nações porque eles têm um rei. Então eles criaram um estereótipo de um rei, Deus deu a ele Saul. Porém, Saul, ele era um estereótipo de um rei, ele tinha características exteriores que agradavam ao povo. Então, eles buscaram características exteriores que podiam ditar a eles como eles deveriam ser governados. Eles buscaram Saul porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Eles buscaram Saul porque ele correspondia a todas as expectativas que eles tinham para viver dentro do território que eles tinham estabelecido para ser o reino de Deus. Porém, eles se esqueceram de que o rei
que eles já tinham um rei que governava sobre eles. Eles já tinham um rei que estava para além do território, eles já tinham um rei que governava eles para que eles pudessem ser uma influência para as outras nações, uma influência para outros povos, para que eles pudessem ser uma nação para além de suas fronteiras. Então, existe essa interiorização de criarmos um estereótipo de algo que nós podemos chamar como um governo de Deus. Algo que nós podemos ver, e isso se assemelha a um ato idólatra, porque eles precisavam de ver algo para entender que estavam sendo governados, entendeu? É como se eles precisassem de algo palpável para entenderem que existia um governo sobre eles. Isso é se apegar a uma linhagem, se apegar a um diria assim, um fardo, um peso de um legado que é transmitido às vezes por aqueles que nos inseriram dentro de uma estrutura religiosa, e nós temos que manter essa estrutura funcionando, porque devemos seguir a este padrão de relação, com este padrão de vida que apenas pensa em seus próprios caminhos ou pensa em suas próprias ações. Semelhante a isso, semelhante a essas duas maneiras de se pensar, né? Essa maneira levítica de pensar, desse sacerdócio que vive para as coisas terrenas e desse sacerdócio que ele rompe com essas estruturas, a gente cria uma forma de vida que nos prende, nos limita, e a nossa forma de cultuar a Deus, ela parte das nossas próprias ações. Em Gênesis 11, a gente vai ver algo semelhante a isso, porque Nimrod, quando ele decide por construir uma torre que tocava os céus, sobre Nimrod não se sabe exatamente qual era o significado de seu nome. Assim, né? Nimrod ele era visto como um rebelde. O significado do nome assim, vai associá-lo à rebeldia, e também como um homem de força, um caçador. Então ele era um homem rebelde. Só que talvez as suas intenções elas poderiam até carregar algum princípio, né? Porque ele diz: vamos criar uma torre que ela toque os céus, que nós possamos tocar os céus de um lugar. Então ele escolhe uma planície, um lugar para ele se estabelecer, a fim de criar uma torre e tocar os céus de um lugar. Então Nimrod, além de rebelde e de a ele ser associado a essa força, ele também era um fundador de cidades. Então, um dos primeiros momentos em que nós vemos cidades sendo edificadas nas Escrituras, elas estão sendo edificadas por um homem para ele mesmo. O contexto de uma cidade ser edificada na Bíblia é um homem que deposita nela suas próprias vontades, seus próprios desejos, a sua própria força, travestida de um princípio de vamos tocar os céus. Então, às vezes, tocar os céus de uma cidade não seja uma expressão tão correta a ser utilizada. Porque o primeiro homem que quis tocar os céus de uma cidade se chamava Nimrod, o homem que criava cidades a partir das suas próprias vontades, seus próprios desejos. Nimrod era este homem. Contrapondo a isso, quando a gente vê Gênesis 12, Nimrod está em Gênesis 11, mas quando você vai para Gênesis 12, você vê Deus chamando Abraão. Ele diz para Abraão: vai para além dessas fronteiras da sua cidade. Entendeu? Então, isso é uma coisa a se pensar. Porque a nossa própria conduta dentro de uma cidade, dentro de um território,
o que vai definir a nossa influência dentro desse território, dentro dessa cidade, é a forma como cultuamos, é a nossa adoração, ou a forma como nós adoramos a Deus. Vamos ler Mateus 4. Mateus 4, capítulo 4, versículo. Deixa eu ver aqui, versículo 8. Diz assim: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então o próprio Satanás já sabia que o princípio de influenciar uma cidade tinha a ver com adoração, tinha a ver como eles cultuavam. Ele disse: Se você prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos, todo este governo, tudo o que ele havia oferecido a Jesus. E Jesus diz: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestarás culto. Então nós vemos formas de exercermos um sacerdócio que tem a ver com vida, um sacerdócio que tem a ver com trazer o reino de Deus à terra, influenciar a terra a partir desses princípios, não tem a ver com conquistar a terra, não tem a ver com conquistar as cidades, mas ele tem a ver com uma missão, ele tem a ver com aqueles que carregam uma palavra, aqueles que constroem altar, enquanto Nimrod construiu uma torre que ele queria tocar os céus de lugar, e ele chama um grupo de pessoas e todos eles falavam a mesma língua, então existia uma aparente força naquela reunião, existia uma aparente força em tudo que eles estavam dizendo, mas Abraão ele chama para ele cruzar fronteiras, para ele construir altares, e altar fala de sacrifício, e altar fala de entrega, e altar fala de adorar, de prestar culto. Altar fala sobre uma vida em devoção, uma vida de devoção a Deus, e não criar estruturas para tocar os céus de um lugar e agregar pessoas e ajuntar pessoas para aparentemente registrar uma força, registrar que algo está acontecendo. Porque em um determinado momento, mesmo que exista uma aparente força naquilo que estamos fazendo, Deus vai descer e vai trazer confusão. Porque o princípio de tudo que Nimrod estava construindo era confuso, porque não tinha princípios estabelecidos, princípios de uma palavra, princípios do reino de Deus. Tinha apenas princípios de um ajuntamento, princípios de uma construção que tinha interesses próprios e tinha interesses maldosos, né? Então a gente às vezes nós podemos nos deparar com coisas acontecendo em que elas aparentemente têm alguma força, mas quando você vai ver por dentro ela é muito confusa, porque ela não está carregada de princípios, ela não está submetida a valores do reino. Então, por isso o reino de Deus ele não pode ser apenas um território específico. Por isso os discípulos se confundiam muito, porque eles queriam ver um reino restaurado ao seu próprio território, a nação de Israel. Eles queriam uma vingança, entre parênteses. Eu acredito que essa vingança de Deus virá. As Escrituras, ela nos dá margem para enxergar e pensar isso, né? Zacarias, Isaías, vários livros proféticos, eles vão citar o dia da vingança do nosso Deus. Então, porém, é uma vingança do nosso Deus. E fecha parênteses, fecha aspas, no caso, os discípulos, eles queriam um território restaurado,
para que eles pudessem assumir lugares, porque existe até a disputa, né, entre os discípulos. Quem vai se assentar ao seu lado no reino? Então, sim, existia uma motivação que ela era errônea dentro da proposta original de reino de Deus. Uma proposta original que tem a ver com uma forma de pensar, uma mudança de pensamento daqueles homens. O templo nas Escrituras, quando a Bíblia vai registrar sobre o templo e quando os discípulos eles estão, quando Jesus está mostrando o templo, os discípulos na verdade estão mostrando o templo para Jesus e se vangloriando de toda a sua estrutura, e Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. De fato, o templo ele representa uma estrutura de pensamento. Ele era a forma como eles pensavam era muito condicionada ao orgulho que eles tinham do templo na sua nação, do templo, da ocupação do templo em Jerusalém. Só que em alguns momentos Jesus primeiro ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Em Efésios 2 ele vai dizer que o muro do templo que separava, né, gentios e judeus, porque naquele templo de Herodes existia um muro que separava os gentios dos judeus. E Jesus ele fala assim que no próprio corpo dele ele estava destruindo aquela parede que mantinha eles separados uns dos outros. Então, o fato de Jesus condenar ou apontar para uma destruição do templo, ele está destruindo também um pensamento. Ele está combatendo um pensamento que era muito enraizado na vida daqueles homens. Então, por isso, o reino de Deus, nesse primeiro momento que antecede a segunda vinda de Cristo, o reino de Deus ele está nos apontando para uma forma de pensar, uma forma de viver. Arrependei-vos é metanoia, é você mudar a sua mente. Então, o que ele está dizendo? Agora, tudo que vocês viam das Escrituras, ou toda a expectativa que vocês tinham em cima das Escrituras, vocês agora estão vendo. Então, se tornou real. O verbo está encarnado. Então, a sua forma de pensar e de se relacionar com as Escrituras, a partir de hoje, ela muda. Então, a sua expectativa de um reino que funciona apenas dentro dos seus limites territoriais, ela já é inútil, porque esse sacerdócio que prezava pelo território, ele já se tornou antiquado, ou seja, ele está fora de tempo, porque a aparição de Cristo, ela transforma o cosmos, né? Ela muda toda uma realidade de vida, ela muda todo um funcionamento da Terra. E quando ele inaugura isso, ele também nos condiciona a vivermos o sacerdócio de uma vida indestrutível, o sacerdócio de uma vida que não está presa e condicionada às coisas dessa estrutura religiosa, desta religião que quer tocar cidades, mas apenas para se tornar uma torre mais alta e ser mais vista. Mas o reino de Deus ele é para aqueles que estão dispostos a cruzar fronteiras. É para aqueles que estão dispostos a sair do seu lugar de costume e ser uma luz que brilha para outras pessoas. E ser uma luz que brilha em outro contexto de vida, para ser uma luz que brilha em uma outra realidade de vida. E nisto o reino ele vai se expandindo. O reino se expande por isso em Lucas 17 ele diz, o reino está entre vocês. Por quê? Porque onde vocês forem, haverá evidências de que vocês estão submetidos a um governo, que vocês estão submetidos a uma legislação, de que vocês estão submetidos a valores que comunicam a eternidade. E uma eternidade que ela tem a capacidade de invadir a Terra e fazer do lugar onde você vive
uma realidade celestial. Foi isso que Abraão viu quando ele peregrinava, né, lá em Hebreus capítulo 11, que ele peregrinava na terra da promessa, embora ele não tenha recebido a promessa, mas ele caminhou na terra da promessa, avistando uma cidade celestial. Isso é loucura, né? Porque a cidade, ele via um lugar celestial, ou seja, essa cidade que Rod busca estabelecer, ela tem uma finalidade em si mesmo. Porém, a cidade que Abraão vê, que é uma cidade celestial, ela não tem um fim terreno. Até porque Abraão nem mesmo presenciou ela, mas ele viu o dia do Cristo. Ele viu um lugar que alimentava uma esperança, ele viu um lugar que alimentava uma esperança eterna. E não somente uma expectativa, uma esperança para estabelecer coisas aqui e agora. Não é verdade? Então, já a gente caminhando para a conclusão, a gente tem esses dois pontos, esses dois períodos, porque Abraão também é um homem sacerdotal. Abraão também é um homem sacerdotal porque ele também oferece sacrifícios a Deus. O sacrifício que Abraão oferece a Deus é um sacrifício que ele próprio gerou. Ele oferece o seu próprio filho, assim como o filho oferece a si mesmo. Então, perceba que o sacerdócio que Abraão exerce dentro dessa sua jornada de peregrinação, ele está muito mais relacionado ao sacerdócio que Melquisedeque, ao sacerdócio de Melquisedeque, que é a ordem a qual o sacerdócio de Cristo opera. E este mesmo Abraão, que também carrega essa figura sacerdotal, ele é o homem que dá dízimo de tudo que ele conquistou a este mesmo Melquisedeque. Então, se a gente ia fazer uma análise crítica, assim, se um judeu honesto fosse ler as escrituras, e ele, apenas esses versículos de Gênesis 14, ele vai ver que o próprio pai Abraão, o próprio pai da nação, Abraão, ele se encontra com Melquisedeque, ele dá dízimo de tudo. A escritura também diz que o próprio Levi deu dízimo a Melquisedeque por conta de Abraão. Ou seja, Abraão, que é o progenitor da nação, entrega a Melquisedeque algo que o próprio Levi, mesmo não tendo nascido, também estava entregando. Ou seja, o sacerdócio de Levi também está submetido a esta ação de Abraão. Então, o judeu honesto já compreenderia que existe uma ordem muito maior, uma ordem superior, uma legislação eterna que já está em vigor agora, que não tem a ver com defender a sua própria terra, que não tem a ver com defender as suas próprias estruturas ou seus próprios a sua própria forma de cultuar a Deus, porque o reino já se expandiu. Abraão ele disse: saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, já existe um rompimento geracional, já existe um rompimento com uma genealogia que constituía. Está dando para entender isso? Então, nós estamos diante de um cenário onde nós estamos sendo encorajados a romper com lugares, onde nós estamos sendo encorajados a oficiar dentro de uma nova estrutura, a exercer o nosso sacerdócio, a cumprir a nossa vocação dentro de uma outra estrutura de pensamento, dentro de uma nova configuração de templo. Este próprio templo que Jesus disse que derrubou é o mesmo templo que é a mesma figura que Ezequiel, quando ele diz sobre um outro templo que ele viu. Os elementos do templo que o profeta viu, ele diz sobre este novo templo, esses elementos que ele viu, eles não tinham parte no templo antigo. Ou seja, a própria estrutura dos muros do templo que o profeta viu não é a mesma.
Porque essa estrutura de pensamento já foi derrubada. Essa estrutura de pensar a partir de uma linhagem, a partir de um fardo geracional, ela já não tem mais valor, já não tem mais eficácia. Defender uma estrutura religiosa e esse período de pandemia que nós vivemos, de reclusão, ele, ao meu ver, a forma que eu vejo isso, ele está desabilitando essas estruturas a funcionarem no mundo que virá. Por isso a gente precisa de entender que a nossa influência na cidade se dará pela forma como nós cultuamos a Deus e pela forma como nós o adoramos. O novo cenário que está vindo, ele não é um cenário onde cabe mais a construção de estruturas e queremos tocar os céus apenas por um ajuntamento. Por muito tempo isso funcionou. Muitas vezes nós já vimos grupos de pessoas e dávamos nomes a isso e grandes aglomerações que nós queríamos tocar os céus de uma cidade e hoje a gente nem pode mais aglomerar com pessoas. Hoje nós nem podemos mais ajuntar pessoas. Porque o que está sendo ditado para o mundo que virá são famílias que serão abençoadoras, né? Como Abraão, um homem que rompeu e ele era tido como um abençoador de família. Aqueles que vão cruzar fronteiras, famílias que vão cruzar fronteiras para abençoar outras famílias. E não mais necessariamente uma voz de alguém ajuntando pessoas e querendo mobilizar os céus de um lugar, querendo tocar lugares, mas isso já se tornou confuso, isso já não tem mais eficácia diante de Deus. Isso já não tem mais valor, esses grandes ajuntamentos, essas grandes manifestações. O mundo mudou e a nossa forma e a nossa legislação mudou. Por isso o sacerdócio também muda. Se a lei muda, o sacerdócio muda. Se o mundo mudou, se a operação das coisas mudaram, a nossa forma de atuação também muda. Não é verdade? Então, a minha cooperação passa por isso, para a gente refletir e pensar no nosso sacerdócio, o sacerdócio como uma ministração a Deus. Nosso sacerdócio é a nossa forma de ministrarmos a Deus, a nossa forma de levarmos a vida em devoção a esse Deus. Então, já caminhando para a conclusão, um outro texto que me chama a atenção, e com esse texto eu gostaria de caminhar para a nossa conclusão, que é João, capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ler, então, João 3? João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai.
assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, Nicodemos, ele vai procurar Jesus e ele reconhece que Jesus era uma autoridade, né? Ele entende Jesus como uma figura a ser respeitada, mas ele também vai à noite, né? Ele não queria muito ser visto, sendo encontrado com Jesus. E ele também, e quando ele pergunta sobre o reino de Deus, Jesus lhe responde: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, se não nascer do Espírito. Só que aí nós voltamos para aquilo que a gente estava falando. Quando a gente pensa o reino apenas para defender nosso próprio território, Nicodemos responde: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então, assim, a resposta dele está condicionada a uma mente territorial, uma mente terrena. Ele fala assim: mas eu não posso voltar. Mas Jesus falou assim: mas eu não estou falando disso. Eu estou falando do Espírito. Então, é, Jesus falava de coisas do Espírito e Nicodemos tentava entender pelos seus limites, pelos próprios limites do seu conhecimento. Então, existe agora uma nova possibilidade de acessar o reino, que ela não está mais é, presa a uma forma de pensar, porque o Espírito ele expande a nossa mente. Agora, a partir dessa realidade do Espírito, nós temos uma nova capacidade de pensar e compreender as coisas, porque o Espírito ele descortina os nossos olhos até mesmo para a gente compreender as Escrituras. Foi isso que ele falou com os discípulos em Lucas 24. Ele fala: agora vocês vão poder entender os profetas, poder entender as Escrituras. Não mais condicionados a um entendimento que ele é apenas geográfico, um entendimento ou uma leitura bíblica, uma leitura que é apenas geográfica, uma leitura que fica presa, mas agora vocês estão tendo acesso a algo que está para além, algo que está para além de vocês mesmos, algo que vocês já não têm mais controle e domínio, porque até então o judeu pensava que tudo se concentrava nele e tudo se concentra na sua própria nação. Mas apesar de eles terem uma grande importância e de fato ser uma nação escolhida, e a gente acredita que Cristo e a sua volta se manifestará e literalmente haverá eventos que se cumprirá apenas na nação de Israel, mas agora os registros das escrituras não estão apenas limitados a uma geografia, eles estão para além dos seus próprios entendimentos, do seu próprio conhecimento. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar e gerar em nós um encorajamento mútuo de que o mundo mudou e a nossa ministração e a nossa forma de vida também muda. O nosso sacerdócio também muda. A nossa compreensão da Bíblia também muda. É uma outra característica sacerdotal que a gente vê dentro dessa figura de Adão, também sem genealogia, assim como ter sido contado, é o fato de ele nomear as coisas. Porque agora, até mesmo o fato de nomear as coisas deve sofrer uma alteração. Então, o que eu deixo como reflexão, o que eu deixo como conclusão é que pudéssemos pensar, e se pudéssemos nomear as coisas as quais nós estamos envolvidos, o que nós iríamos escrever? A gente pensar o que nós estamos envolvidos, o que nós estamos. A minha ministração, a nossa ministração, como família, como pessoas individuais, como comunidade. Qual o nome das coisas que nós estamos envolvidos? E o nome das coisas que estamos envolvidos está relacionado a esse cultivar a vida, a este sacerdócio que tem a ver com tocar pessoas, que tem a ver com romper com limites territoriais que não apenas estão pautados em uma genealogia, em um fardo geracional. Estamos apenas aqui cumprindo com valores
com legados passados, com legados dos nossos pais, com legados de uma religião? Estamos apenas dando sequência nisso, ou estamos dispostos a romper com essa estrutura? Estamos dispostos a, ao invés de construir torres, construir altares e nos colocarmos à disposição para sermos sacrifícios, sacrificarmos coisas nesse altar em prol de um reino ser expandido, de um reino ser anunciado a povos, de um reino ser anunciado aos confins da terra, a lugares que nós nem podemos alcançar, mas que a nossa forma de viver vai ativar essa realidade do reino em outros lugares, né? Eu gostaria de concluir com isso. Se fosse possível, a Lídia, o Felipe, a gente encerrar com uma canção, a gente, né, dar sequência com uma canção, não sei como vocês estão aí, a gente pudesse orar e entregando esse momento. Oi. Estão ouvindo? Sim, Lídia. Tua voz, tudo que ouvi, tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Se torna para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Sim, eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas creio, sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas eu creio, e sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas creio, sobre tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas vento pode soprar e o céu se escurecer, mas minha fé permanece em ti. Vento pode soprar e o céu se escurecer, mas minha fé permanece em ti. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja
seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, não somos daqueles que agora retrocedem. Não somos daqueles que agora retrocedem. Não somos daqueles que agora retrocedem. Não somos daqueles que agora, seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Amém. Que sejamos desses que não retrocedem, sejamos desses encorajados a romper, encorajados a caminhar e estejamos dispostos a manifestar o reino em lugares, em ambientes. Vou passar para o Bruno. O Bruno, a Rebeca. Sou eu, meu amigo. Amém, meu amigo, muito obrigado. E eu queria, irmãos, finalizar com um texto, 1 Coríntios capítulo 6, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Maurício compartilhou conosco, sobre essa mudança de ordem, sobre essa mudança de sacerdócio, essa mudança da forma como o reino funciona. Paulo começa a falar aqui sobre prostituição, sobre pecados sexuais, e no verso 18 ele fala o seguinte, 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, preveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto é maravilhoso, porque ele fala de uma mudança radical que acontece entre a ordem antiga do Antigo Testamento e a nova ordem, a nova aliança do Novo Testamento. Deus, ele habitava no templo, né? O templo era a referência principal para o judeu da presença de Deus, e na nova aliança, na nova ordem de Cristo, nós se tornamos esse corpo. Isso não é só uma mudança, eu entendo que isso não é só uma mudança superficial. Eu acho que é uma mudança de como Deus quer comunicar com a igreja a nova ordem do reino. Porque se Deus está no templo, é muito mais fácil da gente dicotomizar a vida. É muito mais fácil a gente ir à casa de Deus e na segunda-feira a gente continuar a nossa vida pecaminosa, a nossa vida sem compromisso com o reino de Deus. Se eu vou à casa de Deus no domingo, é muito mais fácil eu deitar com meu namorado, com a minha namorada na segunda-feira, porque eu vou à casa de Deus, mas a casa de Deus não sou eu. Eu não sou o templo do Espírito Santo. Então é muito mais fácil eu me desconectar da realidade do reino de Deus dessa forma. Se eu vou à casa de Deus no domingo, é muito mais fácil na segunda-feira eu olhar meu contra-cheque e perceber que isso não tem nada a ver com o reino de Deus.
porque o reino de Deus não está dentro de mim. A minha vida inteira não faz parte do reino de Deus. Então, eu acho que essa mudança é muito agressiva e é muito significativa para nós, porque nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com as minhas palavras, o que eu faço com o meu contra-cheque, o que eu faço com os meus materiais, com os meus bens, tudo isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de mim. Então, a minha vida é um sacrifício vivo, como Paulo fala em Romanos. Então, essa mudança de mentalidade é fundamental para nós como igreja, para nós entendermos o funcionamento do reino de Deus. E que essa mentalidade seja fixada na nossa mente, que nossa mente consiga alcançar essa nova ordem, essa nova forma de sacerdócio, que a nossa vida inteira, assim como Oséias precisou casar com uma prostituta para ser um profeta, né? Aquilo aí também fala de uma nova ordem, de uma nova forma de funcionamento, que é uma vida influenciada, uma vida entregue. Não é só falar uma coisa como outros profetas faziam, mas é encarnar na nossa vida a mensagem do reino de Deus. Então, que sejamos impactados, que sejamos feridos com essa nova realidade do reino e que ela faça parte da nossa vida. Deus abençoe a todos. Dê o tchauzinho para a gravação. Apareça o seu rosto. Tchau para todos. Deus abençoe o domingo de vocês. Tchau, gente. Tchau a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, gente.